noite, irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. A terceira leitura da nossa liturgia será também a leitura sobre a qual nós iremos basear a nossa reflexão nesta noite. Jeremias, capítulo 29. Nós faremos a leitura dos versos de 1 ao 7. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versos de 1 a 7. Esse texto também encontra-se aí transcrito integralmente no boletim, que eu acredito que todos vocês receberam. Jeremias 29, de 1 a 7, eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem com atenção. Palavra do nosso Deus. Jeremias 29, de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito Pai, nós temos aberta diante de nós a Tua palavra e diante dela, ó Deus, nós nos calamos humildemente, assim como fez Jó, sentamos na cinza, colocamos a mão na nossa boca e esperamos, ó Deus, e pedimos que o Teu Santo Espírito fale a nós, porque nós precisamos ouvir a Tua palavra, nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, precisamos da Tua instrução, da Tua edificação, do Teu consolo, da Tua repreensão, e pedimos, ó Deus, que isso seja verdade nas nossas vidas, não por qualquer coisa que nós possamos fazer, não por qualquer aptidão que nós tenhamos, mas porque o Teu Santo Espírito faz isso, porque a Tua palavra é meio de graça para nós. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ao longo das últimas semanas, a cada culto dominical, nós temos lido porções do livro do profeta Jeremias, e uma das marcas do seu ministério foi justamente os reiterados avisos que o profeta Jeremias deu ao povo de Judá acerca da iminência do cativeiro, acerca da iminência do juízo de Deus sobre aquele povo, sobre aquela nação. E de fato, irmãos, por 23 anos, por longos, repetitivos, cansativos, certamente 23 anos, Jeremias exortou aquela nação, Jeremias acusou o pecado daquelas pessoas, Jeremias chamou a atenção daquela nação para que ela se arrependesse dos seus pecados, abandonasse os falsos deuses, abandonasse a confiança nas nações ao seu redor e, de fato, se voltasse para a lei do Senhor. Mas, irmãos, Deus finalmente cumpriria a sua palavra e no ano 597 a.C., Jerusalém foi invadida pelo exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E naquela invasão, que seria a primeira, haveria alguns anos depois uma segunda invasão, e essa sim destruiria de uma vez a cidade, mas nessa primeira invasão, o templo ele foi profanado, parte das suas riquezas, parte dos seus tesouros foi saqueada, e os exércitos de Nabucodonosor, quando voltavam para a Babilônia, eles levaram toda a família real, levaram todos os sacerdotes, levaram todos os príncipes, levaram toda a nobreza, levaram todos os juízes, levaram todos os homens nobres, levaram os carpinteiros e os ferreiros. O objetivo, irmãos, aqui de Nabucodonosor era não apenas destruir aquele país, mas impedir que ele pudesse se reconstruir. Ele privou a cidade de Jerusalém, portanto, o reino de Judá, dos seus melhores homens, dos homens mais capazes, inclusive daqueles homens que poderiam fisicamente reconstruir a cidade. Não à toa que ele levou os carpinteiros e não à toa que ele levou os pedreiros.
E Jerusalém, então, irmãos, estava nessa situação de desolação. Ficaram na cidade apenas as pessoas mais pobres, para cuidarem das vinhas, para cuidarem das lavouras, porque Nabucodonosor tinha interesse tanto no vinho quanto no trigo que era produzido naquele país. Irmãos, imediatamente após essa catástrofe, após a primeira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, falsos profetas começaram a se levantar ali mesmo em Jerusalém, com falsas promessas de paz. E aqueles falsos profetas diziam que aquele cativeiro seria breve, que em poucos meses o rei Jeconias, que havia sido levado prisioneiro, voltaria. Esses falsos profetas diziam que em poucos meses toda a situação se reverteria, tudo voltaria ao que era antes. Jeconias voltaria trazendo os nobres, trazendo os príncipes, trazendo os sacerdotes, trazendo os levitas, trazendo as riquezas, e a glória de Jerusalém e de Judá seria maior do que antes da invasão. Porém, irmãos, Jeremias permanece naquela cidade não apenas como testemunha ocular da sua desgraça, mas como a voz de Deus, como o profeta que na sua solidão, no seu isolamento, ali contra tudo e contra todos, sustentaria a mensagem de Deus, que não era a mensagem dos falsos profetas. Os falsos profetas pregavam paz, pregavam restauração, pregavam prosperidade, mas Jeremias permanece na cidade, e a mensagem do profeta era totalmente outra. Jeremias ficou na cidade para dizer que o pior ainda estava por vir. Jeremias permanece naquela cidade para ser testemunha de que aquele povo que ficou sofreria ainda mais do que aquele povo que foi levado. Vocês podem observar no capítulo 28, no capítulo anterior, uma verdadeira luta que se trava ali entre o representante dos falsos profetas, chamado Ananias, e o profeta legítimo e legitimamente levantado pelo Senhor, que era o profeta Jeremias. E Ananias simbolizava a falsa profecia, a mensagem de paz, de prosperidade, a mensagem de fartura, a mensagem de vitória, ao passo em que Jeremias permanecia com a mensagem do Senhor. E a mensagem de Jeremias podia ser resumida em o pior ainda está por vir. Tem uma música gospel aí que diz que o melhor está por vir. Jeremias ficou ali para dizer que o pior estava por vir. De fato, no capítulo 29, Jeremias vai dizer, olha, vocês que foram para o exílio, se vocês acham que a coisa aí está difícil, para quem ficou aqui como eu, a situação é ainda pior. Jeremias diz, olha, vocês que foram, cuidem de viver a vida de vocês lá. Porque para quem ficou aqui comigo, Jeremias vai utilizar sempre essas três ilustrações. Deus vai enviar a espada, a fome e a peste. Essa era a mensagem, irmãos, do profeta Jeremias. E aí eu pergunto aos irmãos, quem vocês acham que atraiu mais atenção do povo? Quem vocês acham que conseguiu maiores olhares, mais ouvidos atentos? Qual dos dois profetas ali simbolizados na falsa e na verdadeira profecia vocês acham que tiveram mais êxito na sua pregação? Assim como hoje, os falsos profetas, aqueles que prometem paz, vitória, prosperidade, sempre conseguem maior audiência. Isso não é um fenômeno moderno. Isso é assim desde o dia em que Jeremias, pelo menos, ficou isolado ali em Jerusalém. E, de fato, a população de Judá, mesmo vendo o prenúncio da desgraça, a primeira invasão, eles não se arrependeram. Eles preferiram ficar com a mensagem de Ananias, que dizia que em pouco tempo tudo iria ficar numa boa, tudo voltaria ao que era antes. E é por causa disso, irmãos, porque Jeremias viu que a falsa profecia tinha mais adeptos, que ele resolve escrever uma carta. E, de fato, é a primeira vez nas Escrituras em que nós vemos aqui o gênero epistolar. Nós estamos muito habituados a isso no Novo Testamento, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João. Mas aqui é a primeira vez em que um profeta se utiliza de uma carta enviada a um remetente distante, a um destinatário distante, para dar instruções, e Jeremias faz isso. Jeremias escreve essa carta, estando ali em Jerusalém, permanecendo entre a população pobre que ficara ali em Jerusalém, ele escreve essa carta e manda para os exilados na Babilônia. O objetivo de Jeremias era instruir aquelas pessoas sobre como eles deveriam proceder, como eles deveriam se comportar lá no exílio. Todavia, irmãos, nós nos perguntamos qual é a relevância disso para nós. Nós cremos que a palavra de Deus é um meio de graça, cremos, e o nosso catecismo ensina, que o Espírito Santo utiliza a palavra de Deus para convencer e converter os pecadores e para consolar e fortalecer os crentes. Se é assim, se de fato a palavra de Deus ela é meio de graça, ela precisa ter alguma relevância para nós hoje. O que é que essa carta, escrita há 2.600 anos, tem a ver conosco hoje, em pleno século XXI?
Certa vez, nosso Senhor Jesus Cristo disse que nós, embora estejamos nesse mundo, nós não somos no mundo. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Isso significa, irmãos, que nós estamos nesse mundo de passagem. Em última instância, este mundo não é o nosso lar. Em última instância, nós estamos aqui aguardando o nosso destino final. O apóstolo São Pedro nos chama de peregrinos e forasteiros. O apóstolo São Paulo disse que a nossa pátria está nos céus. Em Hebreus, nós lemos que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Em um certo sentido, irmãos, todos nós somos exilados nesse mundo. Em um certo sentido, todos nós somos peregrinos, somos forasteiros. Nossa jornada aqui neste mundo não passa de uma pequena etapa de uma caminhada que tem um objetivo maior, além. Muito além daquilo que nós enxergamos, muito além daquilo que nós imaginamos. Todavia, irmãos, o fato da nossa pátria estar nos céus, o fato de nós não sermos desse mundo, não muda o fato de que nós estamos aqui e agora. E é aqui e agora que nós precisamos, irmãos, agir. É aqui e agora que nós precisamos viver. E é assim que a carta do profeta Jeremias assume para nós o significado real, quase que palpável. Assim como Jeremias escreveu para os exilados de Jerusalém na Babilônia, a sua mensagem ela se aplica para nós, exilados do céu, neste mundo em que nós vivemos. A primeira coisa que nós precisamos considerar no texto que nós lemos é o fato de que o Senhor não nos deixa sem a sua direção. O Senhor não nos deixa sem a sua direção. A carta de Jeremias, ela não é apenas uma manifestação da opinião pessoal do profeta. A carta de Jeremias não é simplesmente as suas impressões particulares sobre o que aconteceu, não era a sua análise da conjuntura política. A gente tem isso, né, na televisão, no rádio, na internet. Analistas políticos, pessoas que olham o que acontece no mundo, dão suas opiniões. Mas, irmãos, a carta de Jeremias não era fundamentada na sua sabedoria, não eram conselhos que ele tirou da sua própria mente. Percebam no verso 4, como a carta de Jeremias inicia com a tradicional fórmula profética: assim diz o Senhor dos Exércitos. A carta de Jeremias, irmãos, repito, não era a sua opinião pessoal. A carta de Jeremias não era suas impressões particulares, mas a carta de Jeremias era o direcionamento do próprio Deus, era a palavra de Deus para o seu povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Os exilados, irmãos, de Jerusalém estavam sem rei, estavam sem governo, estavam sem templo, estavam sem o culto divino, estavam sem o sacerdócio, estavam sem o levirato. Mas, irmãos, o povo de Deus, exilado, não estava sem a palavra de Deus. Deus, ele não deixa o seu povo sem direcionamento. Deus, ele jamais deixa o seu povo sem o seu conselho, sem a sua instrução, sem a sua palavra. No exílio, irmãos, deste mundo que nós enfrentamos, não são poucas, nem são amenas as dificuldades que nós enfrentamos. Nós nos deparamos com perdas, com tristezas, com decepções, com lutas, com amarguras, com enfermidades, com prejuízos financeiros, com a ansiedade. Mas, irmãos, tão variadas quanto são as nossas dificuldades e tão certas quanto elas é o direcionamento de Deus. Deus, ele não nos deixa sem a sua palavra, ele não nos deixa sem o seu conselho. Deus, ele jamais nos deixa de falar, irmãos. Deus fala pela sua palavra escrita, Deus fala pela sua palavra pregada, Deus fala através do seu Espírito em nosso coração, Deus fala através de homens e mulheres sábios que nos aconselham. Deus fala, irmãos. Ele sempre aponta o caminho que nós devemos seguir. Ele sempre nos alerta sobre os atalhos perigosos que nós devemos evitar. Deus, ele sempre aponta as ciladas que estão armadas pelo caminho. O grande problema, e aí é que está, o grande problema é que nós muitas vezes ou não ouvimos, ou nós ouvimos e fazemos de conta que não ouvimos. Esse é o grande problema. A voz de Deus, ela não silencia. Deus, ele não se cala. Deus não está morto, como disse um certo filósofo. Deus permanece vivo e, como ser vivo, ele fala, ele se comunica, ele se revela. Mas muitas vezes, ou nós não discernimos a sua voz, porque não estamos atentos, porque estamos afastados dele, porque o pecado nos afasta, ou muitas vezes nós até ouvimos, nós até cogitamos a vontade de Deus, mas nós simplesmente dizemos a Deus: não, a minha opinião é melhor. Eu acho que o nosso erro muitas vezes é esse. Quantas vezes, irmãos, nós incorremos em erros? Nós vemos os nossos irmãos incorrerem em erros que para nós, inclusive para eles, são tão óbvios.
são tão absurdos. Como é que fulano fez isso? Como é que o fulano cometeu essa besteira? Porque muitas vezes, irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus e nós simplesmente não a obedecemos. Nós achamos que o nosso plano é melhor, que o nosso roteiro é melhor, que a nossa estratégia é mais adequada. Não, Deus, a tua palavra, mas nós, eu. E aí, irmãos, nós trocamos a bênção, que é o conselho divino, pelos pratos de lentilhas, pelas psicologias humanas, pelas opiniões dos especialistas, pela autoajuda, pelo nosso próprio coração. Nós trocamos a palavra infalível de Deus e o seu direcionamento pela nossa perspectiva momentânea, frágil, corrompida, alijada pelo pecado. Todavia, irmãos, como exilados, peregrinos e forasteiros, nós precisamos da palavra de Deus, e essa palavra nos fala. Deus nunca está distante, Deus nunca se cala. Precisamos apenas ouvir o que Ele tem a dizer e seguir o seu caminho. A segunda coisa que esse texto nos mostra é que o Senhor está no controle da situação. Deus apenas não se faz ouvir, Deus não apenas nos dá a sua direção, mas Deus está no controle de tudo aquilo que acontece. Olhe mais uma vez o verso 4. Jeremias inicia a sua carta e diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que preste atenção nisso, que eu, diz o Senhor, deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus não apenas fala, mas Deus se mostra como o Senhor soberano da situação. Em última instância, irmãos, aqueles nossos irmãos que estavam exilados de Jerusalém na Babilônia, eles não estavam lá porque Nabucodonosor era um líder ganancioso. Eles não estavam lá porque o exército de Nabucodonosor era mais forte. Eles não estavam lá pela conjuntura econômica, social e política daquela época. Em última instância, eles estavam lá porque o próprio Deus os levou. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Isso nos ensina, irmãos, que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o sofrimento humano, sobre o nosso sofrimento. Na leitura anterior que nós fizemos, na liturgia, Salmo 66, o salmista enxerga isso. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu acrisolaste-nos, como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha. Tu oprimiste as nossas costas. Tu fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. O salmista teve, irmãos, a percepção de entender que no sofrimento humano, no sofrimento que a nação de Israel passava, havia sim ali a soberania de Deus, portanto, a sua mão providencial guiando todas as coisas. Deus é soberano, irmãos, inclusive sobre os nossos sofrimentos. No exílio deste mundo, nós nos deparamos com não poucas adversidades. Como eu disse, perdas, decepções, prejuízos, doenças, desavenças, rupturas, uma série de coisas. E tudo isso, irmãos, nos traz sofrimento, nos traz angústia, nos traz dor. Mas devemos, irmãos, manter em mente que Deus é soberano, inclusive, sobre isso, sobre as nossas tribulações, sobre as nossas adversidades. Precisamos enxergar o sofrimento humano como o agir de Deus, não como algo que acontece à revelia do seu plano, ou como algo que acontece além do seu controle, mas é Deus no sofrimento. O nosso sofrimento é o agir de Deus para trabalhar na nossa vida, irmãos, aspectos que precisam ser mudados. É por isso que o cristão ele pode aprender com o sofrimento. E é por isso que o descrente ele se desespera no sofrimento. Para aquele que não crê num Deus sábio, santo, poderoso, num Deus que intervém, num Deus que guia todas as coisas, o sofrimento é um absurdo. Por isso que tantas pessoas desesperam, porque eles não veem propósito no sofrimento. Eles veem o sofrimento como obra do acaso, eles veem o sofrimento como obra do azar, eles veem o sofrimento como consequência do horóscopo do dia. Mas nós, irmãos cristãos, vemos no sofrimento a mão de Deus. Um propósito todo santo, todo sábio, todo justo da parte do Deus que nos conhece. E o propósito do sofrimento é mudar o nosso caráter. O sofrimento é uma das ferramentas de Deus para moldar o nosso coração, para lapidar o nosso caráter, para talhar o nosso perfil à semelhança do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que, irmãos, a medida de sofrimento que cada um de nós enfrenta na vida, e de fato nós precisamos observar que uns sofrem mais, outros sofrem menos, uns estão sofrendo menos agora, sofrerão mais amanhã e vice-versa, mas
Uma coisa é certa, a medida de sofrimento que cada um de nós enfrenta não depende do acaso, não depende do azar, não depende do horóscopo, não depende do destino, mas a medida de sofrimento com a qual cada um de nós nos deparamos depende de um Deus sábio, santo, que sabe o que faz, que nos conhece, que sabe até onde nós suportamos, que sabe até que ponto nós aguentamos, um Deus que nos conhece, que sabe o que quer mudar. Ele nos dá o sofrimento para que nós sejamos pacientes, para que nós sejamos humildes, para que nós possamos nos compadecer do próximo, para que nós possamos baixar a nossa bola, para que nós possamos, irmãos, nos assemelhar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, como exilados, peregrinos e forasteiros, precisamos compreender que Deus está no controle de toda a situação e que Ele é soberano, inclusive sobre o nosso sofrimento. A terceira e última lição que nós podemos tirar desse texto, da carta de Jeremias aos exilados, é a necessidade de nós seguirmos adiante. Não apenas o fato de que Deus nos dá a sua direção, não apenas o fato de que Deus é soberano sobre todas as situações, mas Deus também utiliza, irmãos, aquela carta de Jeremias para fazer com que o seu povo prosseguisse, para que o povo seguisse adiante. Nós temos isso nos versos de 5 a 7. Não esqueçam, irmãos, duas coisas. Primeiro, que Jeremias escreve para um grupo de pessoas que havia sido levado contra a sua vontade da sua terra natal e agora era exilado, era cativo, era prisioneiro numa nação distante. A segunda coisa que nós não podemos esquecer é que dos que ficaram em Jerusalém, falsos profetas diziam que aquele sofrimento era passageiro. Não, está vendo isso aí, não dá em nada. Daqui uns dias, Jeconias volta, trazendo todos os príncipes, todos os sacerdotes, vai trazer de volta todas as riquezas, não precisam vocês se preocuparem, tudo vai ser como era antes. Tenham em mente essas duas coisas. Jeremias escreve para pessoas que estão exiladas, sofrendo, angustiadas, amarguradas, num contexto em que as pessoas diziam que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, não precisa se preocupar. E é nesse contexto que Jeremias diz, olha, não, o cativeiro não vai acabar daqui a pouco, como estão dizendo, de forma nenhuma. E é interessante que Jeremias vai dar, inclusive, o tempo, 70 anos. Não são 70 dias, não são nem mesmo 70 semanas, são 70 anos. Vocês que foram, nem pensem em voltar agora, porque a situação de quem ficou aqui vai ser pior. Se vocês estão achando ruim lá, aqui vai piorar. Aqui vai ter espada, vai ter fome, vai ter peste. Vocês estão aí, vão ficar por aí os próximos 70 anos e tratem de sobreviver. A vida segue. Apesar do cativeiro, a vida continua. Olhem para o futuro. Essa é a intenção, irmãos, principal da carta de Jeremias. E vamos ver em detalhes o que ele diz, verso 5. Edificai casas e habitai nelas. Ele diz isso aos cativos. Enquanto que Ananias dizia, olha, isso aí vai durar pouco tempo. Talvez Ananias tivesse até enviado uma carta, não sei, dizendo, olha, faça umas barracas aí, faça umas tendas, um acampamento rápido, provisório, não precisa fazer uma coisa assim que vai durar muito tempo, mas o que é que Jeremias diz? Edificai casas. Casas de alvenaria, casas de tijolo, de pedra, de argamassa, casas que durem anos, casas que durem décadas, gerações. Edificai casas e habitai nelas. Ainda no verso 5, plantai pomares e comei do seu fruto. Jeremias não diz, olha, planta aí uma horta de coentro, de salsa, que dá aí com 30 dias, 60 dias, mas Jeremias diz o quê? Plantem pomares. A palavra hebraica aqui é a mesma palavra para jardim. Uma construção com pedras, com alvenaria, com árvores que deveriam ser cultivadas e cuidadas durante anos, até que você pudesse comer o primeiro fruto. Veja que a perspectiva de Jeremias não é de algo para daqui a pouco. Jeremias diz, olha, não façam tendas, façam casas. Não plantem leirões, não plantem uma horta, mas plantem jardins e comam do seu fruto. Verso 6, tomai esposas e gerai filhos e filhas. Talvez os partidários de Ananias disseram, olha, é melhor vocês nem se preocuparem em formar família, porque daqui a pouco vocês vão voltar, e é melhor viajar solteiro e sozinho do que você viajar com esposa, mulher, filhos. Mas é interessante que Jeremias diz, olha, se casem, tomai esposas e gerai filhos e filhas. Jeremias prossegue dizendo, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que eles tenham filhos. Percebe, irmãos, que a visão de Jeremias, repito, é de longo prazo. Olha, vocês precisam se casar, vocês precisam ter filhos, e vocês precisam, inclusive, cuidar para que os filhos de vocês tenham maridos, tenham esposas, cuidem para que vocês tenham netos. Verso 6 encerra dizendo, multiplicai-vos aí
e não vos diminuais. É interessante que muitas pessoas hoje se fecham à possibilidade de terem filhos porque dizem, não, os dias são muito maus, né? O tempo é muito difícil, eu não quero ter filho porque esse mundo está muito complicado. Mas é interessante que é justamente numa situação de dificuldade que Deus diz, olha, tenham filhos, constituam família. Não importa se você está no exílio, não importa se a situação está difícil, pensem no futuro, casem-se, tenham filhos, arrumem maridos, esposas para os seus filhos, tenham netos. Verso 7, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias diz, olha, ao invés de vocês se rebelarem contra a Babilônia, ao invés de vocês arrumarem confusão por aí, é melhor vocês orarem pela paz desse lugar. Porque é na paz da Babilônia que vocês terão paz. É bem provável que Ananias estivesse suscitando nos exilados uma revolta. E Ananias dizia, olha, vocês têm que voltar logo daí, se rebelem, não aceitem. E a mensagem de Jeremias é o exato oposto, olha, orem pela paz de Jerusalém, da Babilônia. Vocês vão passar um bom tempo por aí. Irmãos, Ananias e os seus profetas diziam que o exílio seria breve, que a qualquer momento eles voltariam. Por isso, não tinha por que construir casas, uma barraca serve. Não tinha por que você constituir família, é melhor você andar só. Não tem por que você procurar a paz da Babilônia. Na verdade, quanto pior a Babilônia, melhor. Porque isso desestabiliza a cidade e facilita uma revolta e assim vocês voltam. Percebem, irmãos, que essa mensagem de Ananias, somado à tristeza natural de alguém que está longe de sua casa, certamente produziria naquele povo fraqueza. Certamente produziria naquele povo negligência, preguiça, sonolência, comodismo, marasmo. Tente se colocar no lugar de um exilado desses. Longe da sua cidade, longe dos seus parentes, longe dos seus bens, recebendo notícias de que a coisa ficaria muito pior em Jerusalém, e enquanto isso, você recebia notícias opostas, dizendo, olha, daqui a pouco isso acaba, né? Melhor vocês não criarem muitas raízes aí nesse lugar, né? Não precisa vocês se preocuparem com o futuro aqui, porque a coisa vai melhorar. Certamente, irmãos, isso produziria em cada um de nós o sentimento de, mas eu não vou me preocupar, daqui a pouco passa, daqui a pouco termina, né? Eu vou ficar aqui no meu canto, cruzar os braços, esperar que Ananias tenha razão, e aí a gente volta para casa e toca a vida para frente. Esse tipo de mensagem, irmãos, produz fraqueza, negligência, comodismo, acomodação. É interessante, irmãos, como essa mensagem de Ananias encontra eco até hoje, principalmente no meio evangélico moderno. Nós somos enganados durante várias décadas com uma mensagem que falava em um suposto arrebatamento secreto, e que a principal evidência de que esse arrebatamento secreto estava prestes a acontecer era a deterioração do mundo. Então a ideia era mais ou menos o seguinte, quanto pior, melhor. Se a coisa está piorando, daqui a pouco acontece o arrebatamento, e aí tudo vai se acabar, todas as nossas preocupações cessam, e o interessante é que desde a década de 40 esse arrebatamento secreto não aconteceu e nem vai. É interessante, irmãos, como essa doutrina do suposto arrebatamento secreto ela foi tirada não da Bíblia, ela foi tirada de uma série de filmes e minisséries que circularam aí na década de 70, 80 e 90, e muitas pessoas até hoje se alienam totalmente do mundo, vivem como se não estivessem pisando neste solo, aguardando o tal arrebatamento que vai pôr fim a todas as nossas dificuldades. Arrebatamento que não veio e nem vem. A mensagem, irmãos, de Jeremias é de que nós somos peregrinos, sim. Nossa pátria não é essa, não. Mas onde é que nós estamos? Aqui. Quando? Agora. E como pessoas que estão aqui agora, nós devemos viver. Nós devemos tocar, irmãos, a nossa vida diante. O nosso exílio neste mundo começou desde o dia em que os nossos primeiros pais pecaram. E o que aconteceu com eles? Foram expulsos da presença de Deus e colocados neste mundo, onde há cardos e abrolhos, onde a mulher teria os seus filhos mediante as dores do parto, onde os homens conquistariam o pão diário com o suor da sua testa. Desde então, nós somos exilados nesse mundo. E esse exílio, irmãos, vem atravessando inumeráveis séculos. O homem peregrina neste mundo desde sempre, poderíamos dizer. Não sabemos, irmãos, quando Jesus Cristo virá. Ele pode vir daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, mas ele pode vir daqui a 100 anos, daqui a 200, daqui a 500 anos. A gente simplesmente não sabe. Nós oramos para que ele venha, nós pedimos que ele volte. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, nós temos uma certeza. É a de que enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós devemos fazer deste mundo o lugar onde nós vamos viver. Onde nós vamos constituir a nossa família. Onde nós vamos preservar a nossa fé.
onde nós vamos transmitir a nossa crença aos nossos filhos, onde eles vão transmitir a sua crença aos filhos dos nossos filhos. É nesse mundo que nós precisamos viver, que nós precisamos prosperar, que nós precisamos construir casas que durem as gerações. Precisamos construir pomares, jardins que deem frutos para os filhos dos nossos filhos, até a terceira e quarta geração, não sei. A ideia, irmãos, é de que mesmo no exílio, onde nós estamos, a vida segue. Muitas pessoas vivem no desânimo, muitas pessoas vivem no desalento. Falta a essas pessoas, irmãos, essa visão de que esse mundo, embora não seja o nosso lugar definitivo, embora nós sejamos cidadãos dos céus, mas nós estamos aqui com algum propósito. Nós estamos aqui, irmãos, com um propósito de testemunhar da graça de Deus, um propósito de refletir às outras pessoas quem Jesus Cristo é e o que Ele fez por cada um de nós. Nós estamos nesse mundo, sim, para construir casas, para construir famílias, para levar adiante a mensagem do Evangelho. Enquanto estivermos aqui, Deus quer que nós façamos deste exílio a oportunidade de testemunharmos da sua graça e do seu amor. Para concluir, nós devemos fazer deste exílio a oportunidade para servirmos a Deus e para servirmos ao próximo. Este exílio, irmãos, não é o tempo de nós reclamarmos, não é o tempo de nós simplesmente lamentarmos, de nós chorarmos pelo leite derramado, de nós pensarmos em como seria melhor se, mas este exílio, irmãos, é a oportunidade que Deus nos dá de testemunharmos ao nosso próximo, de servirmos a Deus e servirmos a quem nos rodeia, de fazermos o bem, de buscarmos a paz, e que em tudo nós possamos ser gratos a Deus. Isso nos leva à primeira leitura que nós fizemos. Jesus, certa feita, entra numa aldeia, encontra ali 10 leprosos, cura todos os 10, os 10 vão, e em algum momento apenas um volta para agradecer. E é interessante que Jesus diz, olha, não eram 10 os que foram curados, por que só este estrangeiro? Por que só este peregrino? Por que só este forasteiro? Por que só este exilado voltou para agradecer? Nossa missão, irmãos, nesse mundo é replicarmos a atitude daquele leproso anônimo, que apesar de ser um forasteiro, que apesar de ser um exilado, apesar de ser alguém sem pátria, vagando neste mundo sem um país fixo, mas foi alguém que demonstrou a Jesus Cristo a sua gratidão. Jesus Cristo, irmãos, lembremos que foi peregrino como nós, foi forasteiro como nós, foi exilado neste mundo como nós, e prometeu estar conosco em nosso exílio até a consumação do século. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra e pedimos, ó Deus, que na pessoa de Jesus Cristo Tu estejas, ó Pai, com a Tua igreja, forasteira, peregrina, exilada neste mundo, cercada de inimigos, ansiosa por voltar ao lugar que pela graça de Cristo lhe pertence, mas pedimos, ó Deus, que enquanto estivermos aqui, possamos ter os nossos olhos voltados para o Senhor da igreja, para o Senhor Jesus Cristo. Que Ele mesmo possa nos acompanhar, exilado que foi, peregrino que foi, sabedor das nossas dificuldades, alguém que sofreu na sua própria carne as agruras de um mundo inimigo, de um mundo opressor, de um mundo adversário, mas que Ele possa nos habilitar, nos fortalecer pelo Seu Espírito, para que nós possamos viver neste mundo, refletindo a graça de Deus, servindo ao próximo e testemunhando com as nossas vidas e com as nossas bocas a gratidão que nós temos pela salvação em Cristo Jesus. Sê conosco em todas as coisas, fortalece a Tua igreja e nos abençoa em nome de Jesus. Amém.